O Real Madrid está prestes a contratar o volante mais dominante do futebol mundial. Aquele cara que comandou a Espanha do início ao fim na Copa do Mundo e foi eleito o melhor jogador do torneio. E o que parece ser só uma contratação importante, esconde uma história cheia de contradição, porque o nome que o Real Madrid está correndo atrás hoje é exatamente o mesmo que tirou a bola de ouro do Vinícius Júnior. Enquanto essa novela do Rodri se desenrola, o futuro do próprio Vini dentro do clube ainda não está definido. Hoje, no Footplay News, a gente vai entender por que o Real Madrid mudou de posição sobre o Rodri, o que convenceu o Florentino Pérez, o que está travando a renovação do Vini e como essas duas histórias juntas revelam muito sobre o que o clube está planejando para o futuro. Mas antes, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo também. Você acha que o Rodri seria o reforço que faltava para esse Real Madrid do Mourinho ou o dinheiro seria melhor gasto em outro lugar? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Durante meses, o nome do Rodri apareceu e sumiu dos rumores do Real Madrid sem nunca ganhar consistência. Lá por abril e maio desse ano, o volante chegou a dar declarações importantes sobre o assunto. Numa entrevista, disse que uma oferta do Real Madrid é algo que não se recusa tão facilmente. Não foi um quero ir, não foi uma declaração aberta de interesse, mas no futebol, uma frase desse tamanho, vinda de um jogador desse nível, diz muita coisa. O problema é que do outro lado, o sinal era frio. O Florentino Pérez tinha uma preocupação real com o joelho do jogador, que já havia sofrido uma lesão séria de ligamento cruzado e com a idade 30 anos. A avaliação do presidente era que o Rodri não se encaixava no que o clube precisava naquele momento e que o elenco resolveria o meio de campo de outra forma. Vários jornalistas espanhóis chegaram a afirmar que a decisão estava tomada, que o Rodri não iria para o Real Madrid, que o assunto estava praticamente encerrado. Por alguns meses foi isso que o mercado aceitou como verdade. Aí veio a Copa do Mundo e o que o Rodri fez no torneio foi suficiente para mudar completamente a avaliação do Real Madrid. O volante foi o jogador mais importante da Espanha do primeiro ao último jogo. Controlava o ritmo das partidas, protegia a defesa, sabia exatamente quando pressionar e quando segurar a bola. A Espanha dependia dele diretamente e mesmo numa final tensa contra a Argentina, com 120 minutos de pressão máxima, o Rodri não saiu do lugar. Foi eleito o MVP do torneio depois que a Copa acabou. A conversa dentro do Real Madrid mudou totalmente. Não era mais se o clube deveria tentar contratar um volante, era como fazer isso acontecer. Segundo o jornalista Mateu Mareto, o Real Madrid está próximo de um acordo com o jogador sobre os termos pessoais do contrato. Florentino, que resistia, abriu espaço para a negociação. O Mourinho, que pediu o Rodri nas primeiras conversas com a diretoria, está sendo atendido e a torcida já começou a cobrar a contratação nas redes sociais do clube. Mas o acordo pessoal é só o primeiro passo e não necessariamente o mais difícil. O Real Madrid ainda não abriu negociação com o Manchester City e é aí que a operação vai se complicar. Rodri tem contato com o City até junho de 2027, o que coloca o clube inglês numa posição delicada, mas também de força. Eles podem segurar o jogador por mais um ano, só que se fizerem isso sem a renovação, perdem o volante de graça na janela seguinte. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o valor de mercado atual do Rodri gira em torno de 150 milhões de euros, um número que reflete o contrato curto mais do que o nível do jogador. A comparar, o Real Madrid está disposto a gastar mais de 200 milhões de euros para tentar tirar o Olise do Bayern de Munique. 50 milhões pelo melhor jogador da Copa do Mundo, que tem toda a intenção de vir, não é um valor impossível para o Real Madrid. O obstáculo principal é convencer o City a negociar agora, e o clube espanhol vai ter que conduzir essa conversa com muito cuidado. Precisamos falar, aqui a gente é justo. Rodri é um monstro, um senhor jogador de futebol. E sim, dá pra pensar isso e discordar que ele foi o bola de ouro da Copa do Mundo, mas isso daí é detalhe, é só a minha opinião. O Rodri tá zerando o futebol. São 4 títulos nacionais pelo City, quer dizer, de Premier League, além da Supercopa, Carabao Cup, FA Cup, aí já passa dos 10, né, meu amigo? Copa do Mundo, né, no caso Mundial de Clubes, Champions League, Nations League, campeão da Eurocopa 2024 e campeão da Copa do Mundo 2026. O sucesso da seleção espanhola, que tem Yamal, Dani Olmo, Oyarzabal, passa pelo pêndulo, por essa bússola dentro do campo chamada Rodri. Isso aqui são todas as ações com bola desse cara durante a Copa do Mundo. São todas ações ofensivas dele, cara. Olha só, você tem passe, né, na faixa da pequena área defensiva, grande área defensiva, grande área ofensiva, bola longa, bola pro lado. E em vermelho aqui, algumas tentativas que acabaram dando errado e pouquíssimas. Ele vai ditando o ritmo do jogo sempre muito próximo do setor da bola. É uma parada linda de se ver. Repito, na minha opinião, ele não deveria ter sido eleito o melhor da Copa. Mas essa é só a minha opinião. Porque o jogador, ele teve 0 gols e 0 assistências. E eu acho que jogadores com gols, assistências, né, participações diretas ali no gol,
eles efetivamente têm a influência maior, né, pros prêmios individuais. Acho que há uma prerrogativa hoje, né, uma preguiça hoje de você eleger. Quem foi o campeão? Quem é o destaque desse time campeão? Quem é o jogador mais importante? Dá o prêmio de melhor pra ele então e dane-se. O fato da gente não concordar com isso, além do critério que também foi adotado para a bola de ouro que ele ganhou, é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode questionar a premiação individual e ter uma opinião sobre esses critérios, que eu não concordo. Mas você não pode falar que esse cara é superestimado, que colocaram ele numa prateleira que ele não... Aí não tem como, meu amigo. É um dos melhores meio-campistas, vai se tornando e já se torna um dos maiores meio-campistas da história do futebol mundial. E um dos jogadores mais vitoriosos do planeta também. Impressionante. Zerou o futebol. O que o Real Madrid precisa do Rodri vai além de resolver numa posição do elenco. O clube passou 2 temporadas sem um volante organizador de verdade. Terminou em segundo lugar no campeonato espanhol, atrás do Barcelona, e caiu nas quartas de final da Champions. E a percepção geral foi a de um time com muito talento, mas sem equilíbrio no meio campo. O Bernardo Silva chegou nessa janela, é um jogador de alto nível, mas o perfil dele é de criação, de movimentação entre linhas, não de proteção e organização. O que falta é exatamente o que o Rodri faz melhor do que qualquer outro volante em atividade: dar estrutura para o time, ser o ponto de referência em torno do qual o resto do elenco funciona. Com ele no meio, Bellingham tem mais liberdade para aparecer no ataque. Valverde não precisa assumir sozinho a responsabilidade de equilibrar o jogo. O Mbappé recebe a bola em situações melhores. Um jogador no papel certo muda o funcionamento de um elenco inteiro. O Real Madrid está reconhecendo isso agora. Mas tem um ponto nessa história que merece atenção antes de seguir em frente. O Rodri chegou à Copa do Mundo com o joelho que não estava completamente recuperado. A lesão de ligamento cruzado que sofreu antes do torneio foi séria e o técnico da Espanha admitiu publicamente que houve risco calculado em convocá-lo. No final da decisão contra a Argentina, dava para ver que ele estava no limite físico. Mesmo assim, foi o melhor jogador do torneio. Isso muda a forma como a preocupação do Florentino precisa ser lida. O histórico de lesão existe e é um dado real, mas um atleta que entrega aquele nível de desempenho numa Copa do Mundo, no estado físico não ideal, é exatamente o tipo de jogador que clubes grandes deveriam buscar. O Real Madrid conviveu por temporadas com atletas que tinham problemas físicos sérios e nunca questionou da mesma forma. A Copa deixou claro que a ressalva em relação ao Rodri era desproporcional ao talento que ele tem. Só que essa situação do Rodri não pode ser discutida sem colocar ao lado a situação de Vinícius Júnior, porque as duas histórias estão acontecendo ao mesmo tempo dentro do mesmo clube. Vinícius tem um contrato até junho de 2027. O Real quer renovar até em 2030. O jogador quer ser o mais bem pago do elenco, o que ele considera justo pelo que entrega. Os números que vazaram na imprensa mostram uma diferença considerável entre as partes. O clube ofereceu aumentar o salário de 17 para 20 milhões de euros líquidos por ano. O pessoal do Vini chegou com uma proposta que inclui salário base, bônus por desempenho e um bônus de renovação chegando perto de 30 milhões anuais. Esse bônus de renovação nunca foi concedido pelo Real Madrid a nenhum jogador na história do clube. O Florentino não quer abrir esse caminho. Enquanto os dois lados não chegam a um acordo, a negociação fica parada. O jornal francês L'Équipe publicou uma informação que mudou o tom da conversa. O Real Madrid estuda a possibilidade de vender o Vini caso não haja acordo, e o nome de Olise passou a ser validado internamente como substituto. Fabrício Romano chegou a confirmar que existe um acordo verbal de renovação quase fechado, e com o Vini querendo permanecer no clube. Mas outros jornalistas espanhóis contradizem isso, afirmando que as negociações ainda estão longe de um fim. O que está claro é que o impasse é real. O Real Madrid não tem espaço financeiro ilimitado. O bônus de assinatura que o Mbappé recebeu quando chegou já reduziu a margem do clube para negociar com o brasileiro. Contratar Rodri agora, numa janela em que o clube tenta o Olise, aumenta essa pressão. E cada investimento em reforço, enquanto o contrato do maior jogador do elenco não está resolvido, é um sinal de que as prioridades do Real precisam ser mais claras do que estão sendo. E é nesse ponto que a bola de ouro de 2024 volta para essa história de um jeito que ninguém esperava. Em outubro daquele ano, o Real Madrid decidiu não comparecer à cerimônia em Paris depois de vazar que o vencedor seria o Rodri e não o Vinícius Júnior. A nota oficial do clube foi direta. Disseram que se os critérios da premiação não elegiam o Vini, deveriam ao menos ter colocado Carvajal no lugar. Como nenhum dos dois ganhou, a conclusão foi que a premiação não respeitava o Real Madrid e o clube não vai a lugar nenhum onde não é respeitado. Na cerimônia, com o Real
Madrid ausente, parte da torcida dentro da sala cantou o nome do Vinícius enquanto o Rodri subia no palco para receber o prêmio. Clube e jogador estavam alinhados naquele momento com a mesma posição pelo mesmo motivo. Menos de 2 anos depois, o mesmo clube está tentando contratar o homem que ganhou o troféu naquela noite. O futebol tem uma lógica própria que muitas vezes não segue o que foi dito em público há muito tempo. O Real Madrid faz questão de mostrar que estava do lado de Vinícius naquela disputa. Hoje, enquanto a renovação do brasileiro segue sem assinatura, o clube acelera para trazer o jogador que esteve no centro daquela polêmica. Não é necessariamente uma contradição, os dois processos são independentes do ponto de vista esportivo, mas do ponto de vista humano, a situação tem um peso que não dá para ignorar. O Vini não foi à cerimônia, o Real foi junto com ele, e hoje o clube que tomou aquela posição está negociando para trazer o Rodri, enquanto o futuro do próprio Vini dentro do Bernabéu ainda não está definido. Se tudo que o Real Madrid está planejando der certo ao mesmo tempo, o resultado vai ser um elenco muito poderoso. Rodri controla o meio de campo, Vini e Olise pelas pontas, Mbappé pelo centro, Bellingham por dentro, Valverde cobrindo tudo. Mourinho teria um time capaz de brigar com qualquer clube da Europa. Esse cenário é possível, mas ele depende de decisões que precisam ser tomadas com rapidez, com dinheiro que não é ilimitado e com jogadores que têm outras ofertas na mesa. O Rodri tem uma proposta do City para renovar. O Vini tem interesses da Arábia Saudita como opção real. O Olise tem um contrato longo com o Bayern e um clube que não quer vender. Nenhuma dessas 3 opções é garantida. O Real Madrid vai precisar avançar em mais de uma ao mesmo tempo. O que a história do Rodri revela, no fundo, é que o Real Madrid demorou para tomar uma decisão que já deveria ter sido tomada antes. O jogador demonstrou interesse no início do ano. O perfil que ele tem é exatamente o que faltava no meio-campo, mas o clube esperou o resultado da Copa do Mundo para mudar de posição. Isso tem um custo direto. O City agora sabe que o interesse do Real é alto, sabe que o jogador quer ir e a negociação vai ser a mais cara do que precisaria ser se o movimento tivesse acontecido antes. Não é a primeira vez que o Real chega num processo de contratação com atraso, mas quando o clube decide avançar de verdade, o histórico mostra que ele tem capacidade de fechar. A dúvida agora é se a janela vai fechar antes que o Mourinho tenha um meio-campista que ele pediu. O Real Madrid está diante de uma janela que vai definir o que o clube vai ser nos próximos anos. O Rodri não é só mais um reforço, é o jogador que pode fazer o restante do elenco funcionar de verdade. O Vini não é só mais um atacante, é o jogador que sustentou o clube nos 2 anos mais difíceis da transição depois do Benzema e que tem 25 anos ainda, muito longe do limite do que pode oferecer. Perder um e ganhar o outro não é equivalente. Se o Florentino resolver os 2 lados dessa equação, o Real entra na temporada seguinte como um dos favoritos reais ao título europeu. Se algum dos dois escorregar, o clube começa 2026 e 27 com as mesmas perguntas que ficaram sem respostas nas últimas temporadas. Mourinho voltou ao Bernabéu com a missão de trazer os títulos de volta, e ele sabe que o mercado de transferências é aonde as temporadas se ganham ou se perdem antes mesmo da bola rolar. Mas, na sua opinião, você fecharia o Rodri já ou esperaria resolver o Vini primeiro? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, de play é paixão, fute play é paixão.